quarta-feira, né, dia 10 de junho, começando mais uma videoaula, não é isso? Hoje nós temos, né, aula de geografia, inglês e português. Vamos começar logo com a nossa aula, né, de geografia, com a nossa correção. Peguem o livro de vocês e abram na página 64, certo? Iremos fazer agora a nossa correção. Todos abriram o livro? Pronto, página 64, primeira questão. Escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. Letra A. Podemos dizer que a cidade é um conjunto de quê? É um conjunto de direitos e deveres que uma pessoa tem, não é isso? Letra B. Quais são os benefícios que a cidadania, né, dá às pessoas de uma sociedade? Quais são esses benefícios? Através da cidadania, a população tem direito aos serviços públicos, não é isso? A participação na vida política, econômica e social. C. Quando podemos dizer que uma pessoa é cidadã? Quando é que nós podemos dizer que uma pessoa é cidadã? Quando participa da vida coletiva, não é isso? Exerce seus direitos e cumpre seus deveres. Letra D. Todas as pessoas de uma sociedade são consideradas cidadãs? Explique sua resposta. Sim, não é, gente? Sim, pois a cidadania está relacionada ao conjunto de direitos e deveres que uma pessoa tem na sociedade da qual faz parte. Segunda questão. Cidadania é a participação do cidadão na vida política, econômica e social. Pesquise e escreva exemplos de como os cidadãos participam da vida política, econômica e social. Aí vocês, a resposta é pessoal, né? Mas eu posso estar dando também sugestão, né, para vocês. Na vida política aí, o direito é de quê? O direito, né, de eleger e ser o quê? Eleito. Econômica, participação no mercado de trabalho, né? Pagamento de impostos, etc., entre outros. Social, acesso à educação, segurança, previdência social e entre outros também. Terceira, descubra no caça-palavras a seguir 7 palavras que fazem parte da explicação do que é a administração pública. Depois, escreva a explicação utilizando-as. Aí, né, nós temos aí no caça-palavras as palavras sociedade, serviço, agentes, necessidade, satisfazer, órgãos e governo. Então, vocês iam explicar aí, não é, o que é administração pública embaixo, não é? De acordo com essas palavras, não é isso? Então, é o conjunto, né, de órgãos, serviços e agentes do governo que devem satisfazer as necessidades da sociedade, certo? Continuando, né, agora, aí na página 66, nós iremos estudar o quê? Região Nordeste, a nossa região, não é isso? Região Nordeste, vamos estudar também os estados e suas capitais, não é isso? História da formação da região Nordeste, demografia e grupos étnicos, certo? Observem aí, né, o mapa. Nós temos aí primeiro esse mapa pequeno, que é o mapa, né, o nosso mapa brasileiro aí, o mapa do Brasil. E em seguida aí vem bem em destaque, né, a região Nordeste, onde nós temos aí os estados e as capitais. Observem aí no livro de vocês, certo?
Primeiro eu vou ler os estados e em seguida as capitais. Observem prestando bastante atenção. Acompanhem também aí no livro de vocês, certo? Primeiro estado, como eu falei, em seguida a capital. Maranhão, São Luís, não é isso? Piauí, Teresina. Ceará, Fortaleza. Rio Grande do Norte, Natal. Paraíba, João Pessoa. Pernambuco, Recife. Alagoas, Sergipe. Bahia, Alagoas, Maceió. Sergipe, Aracaju. Bahia, Salvador, certo? A região Nordeste é a região mais dividida do país. O Nordeste é considerado um local problemático por possuir um contraste entre secas e cheias. Foi a primeira região ocupada pelos portugueses e teve uma importância econômica muito grande até o final do século XVIII, quando o cultivo de cana-de-açúcar, maior produto da sua agricultura, começou a decair. Começou a decair quer dizer o quê? Começou a diminuir, né? Aos poucos foi diminuindo. Observando o mapa do Nordeste, percebemos que é uma região litorânea, pois é banhada, né, pelo Oceano Atlântico. Observem aí que ao seu redor aí, ela é toda banhada pelo Oceano Atlântico, certo? Onde fica o quê? O mar, né? As praias. Essa região faz fronteiras com as regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste. Agora nós vamos estudar aí, né, como eu falei, os estados e as capitais, que eu acabei de ler para vocês. Região Nordeste é a região brasileira que possui o maior, preste atenção, o maior número de estados. Ela é formada por 9 estados e todos são banhados pelo Oceano Atlântico. Aí nós temos os estados, né, as capitais, as siglas e a sua área, né, assim, em quilômetro quadrado, certo? Depois eu quero que vocês leiam aí, prestem bastante atenção à sigla de cada um e também a sua área, porque os estados, né, que a Socorro acabou de ler, e também as suas capitais. Agora nós iremos conhecer um pouco, né, da história da formação da região Nordeste. O Nordeste foi primordialmente habitado pelos indígenas, que antes da colonização ajudavam os europeus em extração do pau-brasil, em troca de especiarias, que era o quê? Que era o escambo. Quem lembra o que é escambo? É a troca, né, de mercadoria, né? Eles trocavam sem a utilização de quê? Do dinheiro, não é isso? Foi durante o período de colonização que eles foram sendo eliminados devido a constantes batalhas contra os senhores de engenho. A região foi o palco do descobrimento. Os primeiros portugueses chegaram aqui por volta de 1500, sob o comando de Pedro Álvares Cabral, na atual cidade de Porto Seguro, no estado da Bahia. Foi no litoral nordestino que se deu início à primeira atividade econômica do país, a extração do pau-brasil. Logo em seguida, veio a produção da cana-de-açúcar, necessitando de mais mão de obra escrava, né, nas lavouras. Com isso, foram trazidos negros africanos para trabalhar no cultivo e na produção do açúcar, nos engenhos. Anos depois, surgiram mais imigrantes para trabalhar, contribuindo para o desenvolvimento econômico, né, e cultural do Nordeste. A demografia agora. Vamos entender, não é? O que é a demografia? Que ela estuda, né? É a área, né, da ciência social que estuda a dinâmica populacional humana, né? Ela investiga os aspectos como natalidade, né, o total de crianças que nascem,
a produção econômica, né? A migração, a etnia, entre outros. Como já vimos, a região Nordeste é composta, né, por 9 estados e sua extensão territorial é de 1.554.257 km², sendo o terceiro maior complexo regional do país, ocupando, né, 18,2% da área do Brasil. O território nordestino se limita com as regiões sudeste, que fica onde? Ao sul, norte ao oeste, centro-oeste ao sudeste e ao norte e ao leste. É banhado pelo Oceano Atlântico. Conforme a pesquisa realizada pelo IBGE, no Censo Demográfico de 2010, a população nordestina totaliza em 53.081.950 habitantes, compondo cerca de 28% da população residente do Brasil. Sua densidade demográfica é de 34,1 habitantes por quilômetros quadrados e seu crescimento demográfico é de 1,3% ao ano. A população urbana é maior que a população rural, correspondendo a 73%. O estado da Bahia é o mais populoso, com aproximadamente 14.016.906 habitantes. E Sergipe possui a menor concentração populacional da região Nordeste, com cerca de 2.068.017 habitantes. Olhem aí, não é? O pessoal todo na praia, né? Porque a região Nordeste é toda, né? Contornada pelo Oceano Atlântico. E agora nós vamos estudar o quê? Os grupos étnicos, não é isso? A miscigenação étnica e cultural do indígena, do branco e do negro, foi o pilar para a formação da população do Nordeste. Porém, essa mistura de etnias não aconteceu de forma uniforme, não aconteceu de forma regular. Em algumas regiões, como Ceará, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, predominam os caboclos. Já em outras, como na Bahia e no Maranhão, os mulatos, que predominam, né, lá nessa região. Os cafusos também são comuns na região do Maranhão, certo? Vamos entender aí o que são grupos étnicos. O que é que significa etnia? Significa o quê? Grupo, né, de cultura, né, homogênea, que tem costumes, culturas, não é isso? Línguas e religiões. Olhem aí, não é, essa imagem abaixo? É um grupo de capoeira, não é isso? Aproximadamente, embaixo da imagem aí, aproximadamente 1/4 dos nordestinos tem origem europeia, sobretudo, né, portuguesa. Essa mistura de povos contribui para a grande diversidade cultural, composta por manifestações variadas, como festas típicas, danças, ditados populares, religiões e entre outros. Olhem aí, né, os balões, né, bandeirolas, né, festas juninas. Com essa diversidade de cultura, surgiram diferentes grupos que são característicos, né, da região Nordeste, que são eles, os jangadeiros, a rendeira, não é isso? Coletor de coco, vaqueiro e o barranqueiro. Vamos entender um pouco de cada um? Jangadeiro é a pessoa que se dedica, né, à pesca marítima,
uma atividade que vem diminuindo ao longo dos anos, embora ela insista, né, em conservar seu ofício. Os jangadeiros existem no litoral do Ceará, Rio Grande do Norte e em outros pontos do litoral nordestino. A rendeira, olhem aí a imagem, né, da rendeira, a mulher aí fazendo renda, não é isso? É a pessoa que realiza atividades artesanais, feita, né, na maioria das vezes por mulheres, com mãos ágeis. As rendeiras vão traçando vários tipos de renda, de bios, né, ou renda de almofadas. Essa é uma das mais bonitas manifestações da arte do nosso povo. Olhem aí o coletor de coco, né? Ele desfruta e limpa os coqueiros usando o sistema de rodilha de fibra naturais, né? Manufatura. O nordestino comumente o chama de tirador de coco. Olha aí como é que ele sobe, né, na árvore, né? Usando aí o sistema de rodilha, né? Feito de fibras naturais, né? Ele faz isso tudo na mão, olha aí, subindo no coqueiro para tirar os cocos. Agora aí o vaqueiro, olhem aí a imagem, né, do vaqueiro. É a figura tradicional do sertão e agreste da região nordestina. Seu trabalho é árduo e contínuo. Passa grande parte do tempo montado, né, a cavalo, fiscalizando as pastagens e o gado, levando-a muitas vezes por dezenas de quilômetros até os bebedouros. Sua vestimenta é de couro para se proteger da vegetação cheia de espinhos. Barranqueiros. Vive às margens do Rio São Francisco e transporta pessoas e mercadorias. É chamado também barqueiro. Na proa do barco leva o carranca. Olhem aí, não é? O barqueiro. E olhem bem aí no topo do seu barco, tem uma imagem do carranca, né? Bem embaixo tem dizendo aí o que é o carranca. Carranca, né? Cabeça de madeira esculpida na proa das embarcações, representando um animal feroz, supostamente para espantar os maus espíritos e o perigo existente no rio. Passando agora para a página 72, nós temos aí uma pequena atividade, certo? Ligue corretamente. Vocês irão ligar aí, não é? Os estados e as capitais, certo? As suas siglas, não é isso? A segunda, complete. A região Nordeste é a... e vocês vão completar, certo? A terceira questão, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas, certo? A primeira alternativa aí fala o seguinte: a região Nordeste é a mais extensa, com 5 regiões. A segunda, o Nordeste é formado por 9 estados. Terceira, o Nordeste tem a maior costa litorânea, que é toda banhada pelo Oceano Atlântico. Sergipe possui a maior concentração populacional da região Nordeste. O que é que vocês vão fazer agora? Agora reescreva as alternativas falsas, tornando-as verdadeiras. As alternativas falsas que vocês encontrarem aí, vocês vão torná-las, né? Vocês vão voltar lá no conteúdo, vão ver o que está errado e vão escrever de forma correta, vão corrigi-las, certo? A quarta questão. Como se originou a população nordestina? Como foi que a população nordestina se originou? Se você voltar de novo aqui na página 69, você vai entender como foi que ela se originou, certo? Quinta questão.
Ordene os acontecimentos de acordo com a história da formação da população nordestina. Você vai ordenar aí, não é, os acontecimentos, certo? Através de quê? Através de números. Você vai fazendo aí a ordem 1, 2, 3, 4, certo? Você vai lendo e vai ver quem veio primeiro e vai ordenando com números, certo? De acordo com a formação da população nordestina. A sexta questão. Pesquise e ligue corretamente. Aí nós temos mistura de brancos, né, e indígenas, perdão, mistura de negros e indígenas. Aí vocês vão dizer quais são essas misturas aí, né, que se originou. O povo cafuso, né, e os caboclos, certo? Sétima questão. Oi. Sétima questão. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Vocês irão ler, não é? A primeira coluna aí. A1, cuida do gado no sertão e no agreste. 2, faz renda com bilros, né? 3, dedica-se à pesca num tipo de embarcação que vem sendo substituído pelo barco a motor. 4, vive às margens do Rio Francisco e transporta pessoas e mercadorias. Então, você vai fazer aí a correspondência, não é isso? Ao lado nós temos barranqueiros, jangadeiro, vaqueiro e rendeira, certo? Essa foi a nossa atividade, né? É bem pequena. Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp. Voltando agora, né, com a nossa aula de português. Começando pela correção, não é isso, gente? Da atividade que a gente fez ontem. Começando aí na página 126, né? Que vai até a página 129. Começando, a primeira questão pede o seguinte. Circule os substantivos próprios e grife os substantivos comuns. Então, tá pedindo para você circular os próprios, né? Os substantivos próprios e grifar, passar um traço embaixo dos substantivos comuns. Então, mesa é um substantivo próprio ou comum? É um substantivo comum, não é, gente? Então, vamos lá, passando o tracinho embaixo. Adilson é um substantivo próprio ou comum? É um nome de pessoa, não é? Então, é próprio. Então, vamos circular. Formiga é um substantivo próprio ou comum? É um substantivo comum. Vamos lá, passando o tracinho. Inverno é um substantivo próprio ou comum? Comum também. Então, vamos fazer o quê? Grifar. Leonardo é um substantivo próprio. Circulando. Árvore é um substantivo o quê? Comum, não é isso? Também passa um tracinho de baixo. Brasil, substantivo próprio, circulando. Lojas Americanas, observe que ela está com letra maiúscula, certo? Então, é o nome da loja. Se fosse só loja, era um substantivo comum. Mas como é Lojas Americanas, ela tem um nome. Então, é o quê? É um substantivo próprio. Então, vamos circular. Rosa, observe que não está com letra minúscula, está com letra maiúscula. Então, é um nome de pessoa, então é um substantivo próprio. Devemos circular. Recife, também é um substantivo próprio. Trigo, substantivo comum. Campo, substantivo comum. Bicicleta, também é um substantivo comum. Bom preço, é o nome de um supermercado. Observe que ele também está com letra maiúscula. Então, se está com letra maiúscula, é próprio, é um substantivo próprio, certo? Então, circulando. Supermercado, observe que o nome supermercado está apenas supermercado. Não tem nome,
não está nomeando, não tem particularidade. Então, ele é o quê? É um substantivo comum. Observe que está com letra minúscula. Caruaru é um substantivo próprio, não é isso, gente? Porcos, substantivo substantivo comum. Laura, observe que é o nome de uma pessoa, não é isso? Então, tá com letra maiúscula, é o nome de pessoa, é um substantivo próprio. Rio Negro também é um substantivo próprio, porque é o nome de um rio. Vila, substantivo comum. Rafael, substantivo próprio. Leão, substantivo comum. E formiga também, né? É um substantivo comum. A segunda questão. Com as palavras dadas, forme substantivos compostos, empregando devidamente o hífen. Vamos lá, a primeira palavra que nós temos aí é guarda, né? Como foi que vocês fizeram? Nós temos aí, não é, ó, guarda. Como é que vocês vão fazer? Vão separar por hífen. O hífen, né? Um pequeno tracinho. Não é aqui embaixo, viu? É bem no meio, certo? Guarda o quê? Guarda-roupa. A segunda palavrinha aí, nós temos couve, não é isso? Couve o quê? Couve, flor. Pombo, pombo o quê? Pombo, correio, não é isso? Beija, beija o quê? Beija, flor. Quinta. Quinta-feira. Tico. Tico. Teco. Tico-teco não, gente. Tico-tico. Perdão. Terceira questão. Alguns substantivos compostos não são separados por hífen. Aí tá aí, né? O hífenzinho entre parênteses. Quando isso ocorre, pode haver acréscimo, pode acrescentar, ou pode também haver a perda de quê? De uma letra. Observe as palavras abaixo e continue o exercício. Olha aí o exemplo. Floricultura é igual a flor mais cultura. Como foi que vocês fizeram aí? Lobisomem, como foi que vocês fizeram? Lobisomem é lobo, não é isso? Mais homem. Certo? Girassol, girar. Tem um R no final, olha aí. Girar. Mais o quê? Mais sol. Pernilongo é igual a perna, né? Mais o quê? Longo. Rodamuinho. Rodar. Mais moinho. Passatempo. Passar. Mais tempo. Vamos agora para a quarta questão. Em cima nós temos aí um quadrado, né? O substantivo que, mesmo no singular, indica um conjunto de seres de uma mesma espécie é chamado de substantivo que? Substantivo coletivo, não é isso?
A quarta questão diz o seguinte: observe o exemplo abaixo e continue o exercício, completando com o coletivo de cada substantivo. Então, aí ele deu o exemplo, né, de peixe. Qual é aí o coletivo de peixe? É o quê? Cardume. Então, o coletivo de abelhas. Qual é o coletivo? Enxame, não é isso, gente? De lobos, alcateia. De soldados, exército. De ovelhas, rebanho. De livros, biblioteca. De aviões, esquadrilha. De animais, fauna, não é isso? De plantas, flora. De fotografias, álbum. Quinta questão. Dê o substantivo primitivo para os derivados abaixo. Então, nós temos aí os derivados, não é isso? E ele quer saber o seguinte: qual é a palavra primitiva desses derivados que estão aí? Então, o primitivo de dedal, dedinho e dedão. Qual é a palavra? Dedo, não é, gente? Dedo é a palavra primitiva desses derivados aí. B, muralha e mural. Quem é o primitivo? Quem é a palavra primitiva aí? Muro, porque após o muro é que vem, não é? Muralha e mural. C, casarão, casebre. Então, a palavra primitiva aí é casa. D, boiadeiro, boiada. Quem é a palavra primitiva? Boi. Sexta questão. Escreva alguns substantivos próprios para nome de pessoas, né? Vocês iriam colocar aí nome de pessoas e também nome de países. Lembrando que todos têm que começar com letra maiúscula. Sétima questão. Escreva nas colunas adequadas as palavras primitivas e as derivadas. Então, aí, temos palavras, né, bagunçadas e vocês iam colocar as palavras primitivas em uma coluna e as derivadas em outras. Então, e a palavra primitiva é pedra, né? Quem é a palavra derivada aí de pedra? Pedreira, não é isso? De papel, papelaria. Jornal, jornaleiro. De terra, terrestre. De vidro, vidraceiro. De ferro, ferreiro. E de sapato, sapateiro. Ok? Oitava, dê o coletivo desses elementos. Nós temos aí, o primeiro desenho é uma estrela. Qual é o coletivo aí da palavra estrela? Constelação, não é isso, gente? De árvore, floresta. De ilha, não é? Nós temos aí uma ilha. Então, o seu coletivo é o quê? Arquipélago. E de livro, biblioteca, não é isso? A nona questão. Escreva as palavras nas colunas adequadas. Então, nós temos aí o substantivo composto, não é isso? Substantivos derivados, substantivos próprios e substantivos coletivos. Então, na primeira coluna dos substantivos compostos, quais foram as palavras que vocês encontraram? Beija-flor, não é isso? Água viva e terça-feira. Os derivados: papelaria, sapataria, macarronada. Substantivos próprios: Luísa, Carlos, Renata. E os substantivos coletivos: cardume, bando e corja. Não é isso, gente? Pronto, essa foi a nossa correção, certo? Daqui a pouco eu volto explicando o gênero do substantivo. Continuando, né, agora aí na página 129, não é isso? Gênero do substantivo, certo? Nós iremos estudar gênero do substantivo, substantivo sobrecomum, substantivo comum de dois gêneros e substantivo epsênio, certo? Vamos lá. Gênero do substantivo. Os substantivos podem pertencer a dois gêneros. Como assim, Tia Socorro, a dois gêneros?
Gêneros quer dizer o quê? Masculino e feminino, certo? Geralmente, os substantivos terminados em O são o quê? São masculinos, né? Assim? E os terminados em A são femininos. Os artigos também indicam o gênero. Lembra os artigos? A, O, os e as. Uma, uns e umas. Lembrando? Os artigos também indicam o gênero. Exemplo, o homem, a mulher, um amor, uma viagem. Substantivo agora sobrecomum. O substantivo sobrecomum refere-se à pessoa. Possui um só gênero. Prestem atenção nessa parte, certo? Possui um só gênero para indicar o sexo masculino e o feminino. Ele vai indicar somente ou masculino ou feminino. Exemplo, a criatura, a criança, o indivíduo, o monstro, a pessoa, a testemunha, o algoz, o carrasco, o cônjuge, certo? Caso queira especificar o sexo do ser representado pelo substantivo, procede-se assim. Uma criatura, né? Você vai dizer uma criatura do sexo masculino ou um cônjuge do sexo feminino, certo? Agora nós iremos entender o quê? Substantivo comum de dois gêneros. Observe aí as palavras. O dentista, também podemos dizer a dentista, né? Podemos usar o O, né? Para o dentista, para dizer que é masculino, e também feminino, a dentista. O estudante, a estudante. Então, esse é o substantivo comum de dois gêneros, masculino e feminino, certo? Já o substantivo sobrecomum lá em cima, só observando de novo, que é o quê? Ele possui um só gênero, certo? Ou ele vai ser feminino, ou ele vai ser masculino. Você vai ter que especificar, igual está no exemplo, certo? Uma criança do sexo masculino, um cônjuge do sexo feminino, entendeu? Você tem sempre que estar prestando atenção a essa parte. Continuando agora no substantivo comum de dois gêneros embaixo, certo? O substantivo comum de dois gêneros possui uma só forma para os dois gêneros. Tem, né, o gênero indicado por quem? Pelos artigos, igual eu falei. Quem são os artigos? O, a, né? Os e as, um e uma, uns e umas. Não é assim? Substantivo epseno. O substantivo epseno refere-se a um animal. Possui um só gênero para indicar o animal. Para indicar o gênero de alguns animais, acrescentamos ao substantivo epseno as palavras macho ou fêmea. Observem aí, masculino e feminino. Agora nós iremos falar de quê? Dos animais, certo? Quando eu digo a onça, eu só vou saber se eu disser. Não tem como, como é que eu posso dizer? Eu só posso dizer, não posso dizer assim, o onça. Não, a onça, eu vou identificar se ela é macho ou se ela é fêmea, não é assim? Eu não posso dizer o girafa. Eu posso dizer a girafa, aí eu vou especificar a girafa fêmea ou, né, a girafa macho, certo? Olhem aí o masculino e o feminino, como é que a gente vai se referir, igual eu expliquei agora. A onça macho
a onça fêmea. A girafa macho, a girafa fêmea. A baleia macho, a baleia fêmea. A águia macho, a águia fêmea. O jacaré macho, o jacaré fêmea. A cobra macho, a cobra fêmea. A formiga macho, a formiga fêmea. O sabiá macho, o sabiá fêmea. E assim, entre outros, não é isso? Eu vou identificar esse animal através, né, eu vou dizer se esse animal é macho ou fêmea, certo? Esse é um substantivo que? Epiceno. Na página 31 aí, nós temos uma pequena atividade. Complete os espaços abaixo. Se ela é a criatura, ele é. Observe aí que nós iremos usar os substantivos o quê? Sobrecomum. Prestem atenção como é que vai ficar, se vai mudar alguma coisa ou se não vai mudar. Leiam de novo, certo? Qualquer dúvida, leiam de novo. A segunda aí, a segunda frase. Se ela é a testemunha, ele é, eu posso dizer, o testemunha? Eu posso dizer o criatura? Então, é isso que vocês têm que observar. Se ela é a pessoa, ele é o pessoa? É assim que eu tenho que colocar? Se ela é a criatura, ele é o criatura? Então, vocês vão, né, olhar lá, de novo, substantivo sobrecomum e vão escrever da forma certa. Segunda questão. Classifique os substantivos em. Aí você vai classificar aí. Tem 1 para epiceno, né? 2 para sobrecomum. 3 comum de 2 gêneros. Vocês irão fazer a classificação aí. Terceira questão. Complete os espaços abaixo com substantivos epicenos, sobrecomum de 2 gêneros, como no modelo. Olha aí o modelo. O jacaré macho é feroz. O jacaré fêmea é feroz. Então, vocês irão responder usando aí, não é? Esses substantivos na letra A, B e C. Na quarta questão, complete a cruzadinha com o feminino de genro, perdigão, leoa, papa, príncipe, réu e zangão. Então, vocês vão pesquisar, né, e vão descobrir qual é o feminino dessas palavras e vão completar aí a cruzadinha. Quinta questão. Relacione o masculino e o feminino corretamente. Aí vocês irão fazer a relação, né? De acordo com a primeira coluna. Vocês irão ler e irão fazer a correspondência corretamente. A sexta questão. Procure no diagrama o feminino das palavras abaixo. A seguir, escreva-as ao lado do seu par. Então, vocês vão encontrar aí as palavras, né? Se quiser, observa logo as palavras de baixo, né? Para dar ideia, para que vocês entendam melhor. Cidadão. Eu vou procurar o quê? O feminino de cidadão. Qual é o feminino de cidadão? Cidadã, não é isso? Eu vou lá no meu diagrama, não é isso? E circulo. E vou colocando. Vou olhando qual é a palavra, né? Aqui tem embaixo, masculina, para eu encontrar a palavra feminina, certo? Pronto, é só ter aí, né? A nossa sexta questão. Por hoje é só, não é isso, gente? Nossa aula de geografia e de português. Qualquer dúvida, já sabem, né? Pode me procurar, mandar mensagem pelo WhatsApp. Só lembrando que amanhã, quinta-feira, certo? Não haverá aula. Por que, Socorro, que não haverá aula? Porque é dia de Corpus Christi, certo? Nós só vamos ter aula agora na sexta-feira. Não esqueçam, porque se vocês perguntarem, né? Hoje, Socorro nem postou aula hoje? Não. Lembrando que é o quê? Feriado, não é isso?
dia de Corpus Christi, certo? E qualquer dúvida, gente, é só me perguntar, tá bom?